Boa tarde. Quero desculpar pelo atraso, mas a Secretaria de Atenção Especializada é difícil, realmente tem sempre alguma coisa, mas essa demanda veio do ministro, o presidente da República passou uma direção e aí eu tive que sair, né, repassando as diretrizes para que a Secretaria possa cumprir a determinação presidencial. Então, quero desculpar a todos, pelo atraso, mas me sinto honrado de estar participando de uma reunião que tragam instituições seculares. Eu, quando começo a falar de Santa Casa e hospitais filantrópicos, me volta a nossa história. São os senhores que há séculos vêm formando, os nossos médicos e também salvando vidas. Então é importante enaltecer o teu histórico e a minha instituição, na qual eu tenho origem, nós tratamos a história, como o nosso berço da nossa formação, inclusive do nosso caráter institucional. Nós temos o nosso caráter pessoal e o nosso caráter institucional. E a história faz parte desse nosso caráter. Eu olho para as Santa Casa e os hospitais filantrópicos com a mesma vertente, com instituições seculares que têm uma missão muito nobre, que é a missão de formar e de salvar vidas. Então, é por isso que eu tenho uma simpatia muito grande. Eu acho que o presidente Mírocles Vera já apresentou a todos, mas se eu não conheço a todos, eu sou o Luiz Otávio Franco Duarte, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Estou há pouco menos de 3 meses na função, mas em plena pandemia, os senhores devem ter alguma noção do que retrata e do que reflete, a importância aí do nosso cargo. Eu chamo, não é meu cargo, o cargo é da nação, do nosso cargo, que vocês também fazem parte de toda a tomada de decisão na qual eu chego e defino. Então, eu vou tomar a decisão, mas eu olho para todos os assessores que eu não vejo e aqueles que eu vejo. E aí, com certeza, essa rede de hospitais, eu tenho realmente grande assessoria e eu quero enaltecer a presença do presidente Mírocles Veras, que o tempo todo está aqui nos assessorando, conversando, fazendo acordos aqui nas tripartites, nas 3 esferas, para que a Secretaria de Direção Especializada possa tomar uma decisão bem sustentável, uma decisão que seja patriótica para o país, tá ok? Então, essas são as minhas palavras de boas-vindas a todos nessa reunião. E aí, quem vai conduzir é o nosso presidente, Mírocles Veras, e eu estarei também ouvidos para qualquer tipo de dúvidas. Tenho boas notícias, mas eu vou deixar por último aí. Com certeza os senhores virão perguntar sobre alguma coisa, eu tenho boas notícias, mas eu vou esperar aí as perguntas de cada provedor e de cada diretor aí de estabelecimento de saúde. Não, Luiz Otávio, primeiro eu queria, em nome da CNB, em nome das 16 federações do Estado brasileiro, em nome do Conselho Consultivo que está presente, Luiz Carmenberg, agradecer a sua presença aqui. A CNB Online foi criada também há pouco tempo para ouvir autoridades, para discutir tanto no governo federal, através do Ministério e de outros órgãos, como também do Parlamento brasileiro. Nós já tivemos aqui o prazer de estar com Antônio Brito, deputado Luizinho, Pedro Vestival, também com o assessor seu da TCEBAS, o Bruno, que nos deu aqui uma brilhante também palestra, certo, sobre as ações do Ministério da Saúde. E esse convite, Coronel Luiz Otávio, é para que o senhor possa fazer uma exposição, certo,
das ações que o Ministério e que o senhor vem levando diante da SAS. Quero lhe dizer que a nossa CNB com a SAS, existe hoje um entendimento que talvez não tenha tido antes, pela franqueza do senhor, pela forma que eu e o senhor discutimos, certo? Como o senhor disse, em termos de país, em termos de instituições, em termos de patriotismo. As nossas instituições fazem mais de 500 anos que prestam serviço aos brasileiros. Queremos continuar prestando serviços aos brasileiros, mas também temos aí alguns questionamentos, algumas perguntas, mas deixamos aí a palavra, como sempre colocamos na CNB Online, ao senhor para fazer a apresentação e depois, posteriormente, nós abrimos aqui para pergunta e eu também farei algumas perguntas e alguns questionamentos ao senhor, se nós nos permitir. Pois não, coronel? Então, eu preparei aqui uma apresentação bem simplória, que não dá para resumir aqui o Ministério da Saúde em poucos slides, mas qualquer tipo de dúvida eu tentarei sanear, mas se eu não sanear no presente momento, eu levarei à Secretaria Finalística para que eu possa responder aos senhores. E eu tenho aí o contato direto com o Dr. Mirocles, e aí eu vou passar para ele qualquer tipo, né, de resposta que eu não consiga responder de imediato, mas que eu irei, com certeza, trazer a resposta aos senhores para dar toda a transparência necessária das ações do Ministério da Saúde. É muito importante os senhores passarem, né, que um dos valores, né, enraizados por esse Ministério da Saúde é o princípio da transparência. E aí os senhores irão ter, com certeza, qualquer tipo de resposta, tá bom? Então, eu vou iniciar uma apresentação breve e espero que os senhores possam ter uma noção holística, né, do que o SUS é importante, não só para o país, mas também é um exemplo para o mundo. E eu vou traçar em poucos slides, né, eu considero uma força sinérgica que o Ministério da Saúde está fazendo para que a gente possa, com o seguinte objetivo, que é salvar vidas. Então, eu irei começar a nossa apresentação. Então, Brasil contra a Covid, os dados estão atualizados no dia 14 de setembro de 2020. Próximo. Eu estou com o passador aqui, não. Vou pegar aqui o passador para que os senhores... Eu estou mostrando aqui a força. É importante, né, os líderes de estabelecimentos de saúde ter a noção. Distribuição de ventiladores. 10.811 unidades. Os senhores têm uma noção que temos ventiladores de primeiro mundo. O nosso Parque Industrial Nacional fabricou ventilador que não deixa nada a desejar a nenhum ventilador israelense, americano ou até mesmo japonês. São 10.811 unidades de ventiladores variando entre R$60 mil e R$85 mil. É um valor de um carro, distribuído nesse país como um todo. No nosso site Localiza SUS, os senhores irão ver onde estão esses ventiladores. Inclusive, em muitos hospitais filantrópicos, esses ventiladores foram distribuídos. Se por acaso algum hospital filantrópico, né, tem a necessidade de ficar com o legado do Ministério da Saúde, aí é só trazer a demanda que iremos estudar e que é de interesse, né, de toda a sociedade brasileira que se amplie a assistência, né, da alta complexidade desses hospitais filantrópicos, né, e Santa Casa. Então, se por acaso algum hospital
tiver com uma demanda e que seja a necessidade do Ministério da Saúde transferir os ventiladores para com os senhores, é só solicitar que o Ministério da Saúde irá transferir de imediato, né, o patrimônio para que os senhores possam crescer em termos de assistência, né, principalmente em relação a leitos de unidade de terapia intensiva. Nós habilitamos 12.495 leitos adultos e 249 leitos pediátricos. É muito leito, né, em pouco tempo, né? Estamos falando aí coisa de 5 meses, 6 meses, né, de enfrentamento. Habilitamos essa quantidade de leitos. Quero dizer que a habilitação inicial desses leitos foram de 90 dias de pagamento antecipado, independente da ocupação do leito ou não. Então, isso é muito importante. A diária desse leito é de R$ 1.600. Então, é importante que os hospitais cobrem dos gestores o repasse imediato desse recurso, que é um recurso que tem que chegar na ponta da linha de forma precoce, de forma que os senhores possam planejar o gasto do mesmo. Então, esse recurso tem que chegar na ponta da linha dos hospitais para que os senhores possam aplicar o recurso, planejar antes mesmo de receber o paciente ao leito. Por isso que o Ministério da Saúde está pagando 90 dias antecipado, independente da ocupação do leito ou não. Habilitamos 4.799 leitos de hospitais de pequeno porte. Medicamentos distribuídos, mais de 3,5 milhões de unidades. Inclusive, é importante os senhores tenham a noção que esses medicamentos também são para os hospitais filantrópicos e rede suplementar. Mesmo que o hospital seja da rede suplementar, essa medicação que foi requisitada pelo Ministério da Saúde tem que chegar na ponta da linha e não ficar represada na Secretaria de Estado, na Secretaria do município. Então, a medicação não é da Secretaria, a medicação é do estabelecimento de saúde. Essa medicação são dos hospitais e são das unidades particulares que têm assistência de intubação orotraqueal. Então, são medicamentos todos voltados para intubação orotraqueal, bem como, né, eu vou passar mais à frente, a distribuição de medicamentos para o atendimento precoce, para assistência precoce. Então, o Ministério da Saúde fez 7 ações de reabastecimento de tais medicações. Eu mesmo visitei vários hospitais filantrópicos que estavam com essa medicação quase zerada e eu briguei para que essa medicação chegasse à ponta da linha o mais rápido possível. Eu dou exemplo aí do estado do Rio Grande do Sul, que nós utilizamos o Exército para entregar a medicação no estabelecimento de saúde e não na secretaria. Então, a medicação ela chegou na ponta da linha, questão de 24 horas. Então, fizemos 7 ações: requisição administrativa, Operação Uruguai, aquisições internacionais via OPAS, inclusive utilizamos um sistema de registro de preço, que é uma licitação que nós fizemos por meio da modalidade pregão eletrônico para que todos os estados e capitais pudessem comprar tais medicações com um preço justo, equalizado pelo Ministério da Saúde. Também fizemos a requisição da informação. Nós temos hoje um acordo de cooperação entre Ministério da Saúde, Receita Federal e Anvisa. Se o presidente Mírocles Veras quiser saber onde é que está, né, a droga Roncurônio em qualquer cidade do Brasil, eu posso informar para ele de imediato. Inclusive, posso falar para ele o valor que essa droga chegou no município. Então, eu sei hoje, exemplo, se por acaso estabelecimentos de saúde dos senhores compraram esse tipo de medicamento e o valor que os senhores compraram.
Então, essa requisição da informação hoje é um acordo de cooperação que visa a equalizar essa medicação no Brasil inteiro e também voltada, né, agora ao retorno das cirurgias eletivas. Então, eu preciso ter um mapeamento dessa medicação para que a gente não possa colapsar toda a regulação da nossa assistência. Então, o presidente quiser ter acesso a qualquer tipo de informação, eu irei dar, né, todo o tratamento sigiloso ao documento e ele poderá assessorar os senhores se por acaso, né, essa informação for relevante para cada estabelecimento de saúde. Às vezes, né, determinados secretários estaduais ficaram surpresos com determinados estabelecimentos de saúde que realmente tinham estoques, né, vultuosos, em contrapartida, outros estabelecimentos de saúde não tinham. E aí, dentro daquele mesmo município, um pôde emprestar medicação para o outro e regularizar os estoques. Então, essa ferramenta foi de suma importância estratégica. Nós também fizemos acordo tripartite com a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e com a Secretaria do Estado. Eles doaram medicações para os estados do Sul, e são medicações que vieram da rede suplementar, tanto a Unimed Rio quanto a Rede DOR, do estado do Rio de Janeiro. Eles doaram medicações para todo o sistema SUS. E também temos tratado com a União Europeia das doações de parte dessas medicações. Ainda não se concretizou, mas a nossa assessoria internacional ela está em tratativas com a União Europeia para saber se nós vamos receber tais doações da União Europeia. Nós temos aqui, onde eu estou fazendo a reunião, uma sala de comando, né? Não sei se os senhores conhecem bem, mas eu tenho ferramentas de Business Intelligence, que é a nossa ferramenta BI, que eu consigo enxergar muito, inclusive os estabelecimentos de saúde dos senhores. Eu tenho, né, não tenho tanta informação assim, mas por meio dessa sala de comando, né, eu vou tentar implantar certos sistemas que, num futuro bem próximo, eu possa tratar, né, o acesso à saúde de forma igualitária. E aí, realmente, eu possa reforçar essa rede tão importante como a rede filantrópica, né, de uma maneira mais justa. Né? Eu possa enxergar de uma maneira de realmente quanto que custa um hospital filantrópico, e aí sim, eu possa tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. E grandes críticas eu recebo em relação aos nossos hospitais orçamentados, que os senhores conhecem bem, em relação aos nossos hospitais filantrópicos, que trabalham pela nossa produção, e em relação também à nossa tabela SUS de referência. Mas garanto aos senhores que em pouco tempo nós iremos erradicar esse tipo de distorção e trazer os senhores, né, de forma fortalecida em relação ao orçamento do Ministério da Saúde. Né? Particularmente, eu irei tratar em reuniões futuras com o presidente dos senhores para que a gente possa entrar nos detalhes de como isso irá funcionar. E para quem não conhece, eu vou trazer à frente, por meio, né, do sistema DRG. Né? É um sistema muito bem sucedido em diversos países, né, na Europa, e fizemos agora um acordo bilateral com a Dinamarca para que seja implementado o sistema brasileiro de DRG. Um sistema inovador e não um sistema comprado. Ele será feito pelos nossos profissionais com toda a incorporação tecnológica, do início ao final. Tá ok? Nós também
compramos monitores, cerca de 3.000 monitores para ser acoplado aos ventiladores. Também, se a rede filantrópica solicitar tais monitores, será feita uma análise. Com certeza, a tendência do Ministério da Saúde é ajudar e aumentar aí a expansão assistencial de cada estabelecimento de saúde. Nós estamos colocando aí a nossa Força Nacional do SUS, envio de equipe médicas ao Amazonas. Eu acho que todos ficaram sabendo, mas se não ficaram sabendo, nós temos um projeto esse ano de fortalecer a Força Nacional do SUS, que é criando uma rede federal muito exponencial em relação a toda essa equipe médica. Nós iremos criar uma rede envolvendo os hospitais federais do Rio de Janeiro, o nosso GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, os hospitais da Fiocruz, envolvendo todos os nossos institutos nacionais que se encontram hoje no Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma rede federal. E, deixa eu ver, olhando ali para 6 eu consigo. Hospitais federais e a nossa rede SARA. Todos esses profissionais serão mobilizados para a Força Nacional do SUS e eles serão, né, os líderes e também coordenadores de equipe de toda a Força Nacional do SUS. Em 2019, o Brasil internou o equivalente a 2 vezes a população da Dinamarca, aproximadamente 12 milhões de pessoas. E aí, por isso, que nós estamos fazendo esse acordo bilateral com a Dinamarca em relação ao DRG, nos aproximando, daí da importância, né, da grandiosidade do Brasil, né, temos que tratar o Brasil como um continente, e para isso, né, estamos traçando políticas, né, mais cirúrgicas e não políticas com vertentes generalistas. Isso aí é que causa uma distorção na assistência na ponta da linha. Então, o ministro ele quer tratar, né, os estados e municípios de forma diferente, porque para cada local, né, temos situações peculiares. Então, é por isso que o ministro ele quer ter uma política assistencial de forma diferenciada. E não hoje, inclusive, a forma de financiar é uma forma muito linear. Então, estaremos traçando junto, tripartite, né, com o CONAS e CONASEMES, uma política de forma que possamos alavancar a assistência na ponta da linha. Em relação a dinheiro, né, foram 25,5 bilhões investidos exclusivamente a combate à Covid, né? Fora a execução orçamentária de toda a lei de orçamento anual. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Temos disponível, né, 43,2 bilhões de reais. E já fizemos um pagamento, né, de 112,1 milhões. Então, o recurso realmente é um recurso gigantesco. Então, já foi pago em torno, juntando a execução da LOA mais o Covid, 112 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Estamos numa progressiva de até o final do exercício financeiro, nós executarmos quase 200 bilhões de reais. Então, é muito recurso espalhado aí para os estados e municípios.
Eu fiz ali uma projeção só para os estados e municípios, né, vai ser alavancado em torno de 160 bilhões de reais. Isso é uma projeção até dezembro, né? E esperamos que esse recurso se transforme em um legado muito bem aproveitado para os estabelecimentos de saúde da ponta da linha. Em relação a recurso humano, Brasil, Conta Comigo, tem atuação de 1.004.542 profissionais em todo o Brasil. O programa tem à disposição 369.829 profissionais à disposição. Então, exemplo, qualquer município que esteja precisando de um profissional, toda a viabilidade de contratação, ela já existe um banco de credenciamento já com todos os profissionais capacitados, prontos para agir ao enfrentamento. Outros 287 profissionais foram contratados exclusivamente para reforçar o atendimento à Covid nas áreas mais críticas. Então, tem, em relação a Rondônia, a Roraima e Amapá, esses profissionais foram contratados pelo Ministério da Saúde para reforçar esses vazios assistenciais nesses estados. Estou dando exemplo para os senhores, né? Programa Mais Médicos. Tem 15.884 profissionais atuando em todo o Brasil. Desse total, 4.815 estão atuando exclusivamente no reforço ao enfrentamento do coronavírus. É muito profissional de saúde, tá ok? Então, é importante que esses 4.815 são exclusivos ao enfrentamento. É uma força muito grande em relação aos outros países. Medicamentos. Já compramos e distribuímos 20.317.710 medicamentos, sendo 5 milhões de comprimidos de cloroquina e 14 milhões de oseltamivir, que é justamente voltado a H1N1. O custeio desses medicamentos, o Ministério já pagou 53,3 milhões de reais, sendo 238,3 mil para a cloroquina e 53 milhões para o oseltamivir. É só para enaltecer como o custo da cloroquina é bem baixo em relação ao oseltamivir, né, em relação ao enfrentamento. Então, o custo-benefício da utilização tanto da hidroxi quanto da cloroquina é absurdo para o país. Teste. 40.480.116 testes distribuídos em todo o Brasil, sendo 6.403.316 de RT-PCR e 8.004.800 de testes rápidos. Investimentos. 346,8 milhões para a compra dos testes. É dinheiro para danar. Esse é o último? Não. Vacinas. 79.948.600 vacinas contra a gripe distribuídas em todo o Brasil. Desse total, 73.150.100 foram aplicadas. Equipamento de proteção individual, 255 milhões de EPI comprados, 176 milhões de máscaras cirúrgicas, 36 milhões de luvas, 18 milhões de máscaras N95, 17 milhões de sapatilhas e toucas, 3 milhões de aventais, 2 milhões de óculos de proteção faciais, 564 milhões de álcools em gel. Quero enaltecer que qualquer estabelecimento de saúde dos senhores que estejam precisando desse equipamento de proteção individual, solicite o apoio ao Ministério da Saúde, porque nós temos no estoque. Então, aí o Míracles fica com essa, né, com essa missão aí de
fundamentar o apoio para que a gente possa apoiar da melhor maneira. Mas nós temos em estoque esses equipamentos de proteção individual. E não é para ficar estocado. O equipamento é para ser usado. Deixa eu ver se é a última, não. Né? Bom, em relação ao enfrentamento da pandemia, esse é um resumo bem sintético, porque eu tive que reunir aqui informações de outras secretarias, mas diversas ações paralelas estão sendo realizadas. Os senhores estão sabendo da nossa vacina com a Faculdade de Oxford, né? As outras vacinas também estamos apoiando, como tanto a vacina da China, como a vacina da União Soviética, etc. Tá? Temos mais a vacina da Rússia, né? Eu considero ainda, continua lá a União. Então, a vacina da Rússia, a vacina da China, Oxford, ainda temos uma também da Índia em relação a São Paulo também, tem um projeto lá com o Butantan, que eu não sei ainda qual é a direção que temos, mas a vacina que hoje possui um custo efetivo para o país é realmente a de Oxford, que estamos em tratativas, né, que ela poderá, numa primeira demanda, abastecer o país em 100 milhões de doses. Então, é por isso que estamos alinhados com Oxford. Então, essa é a nossa premissa. Então, são várias ações paralelas. Estamos ampliando os nossos LACENs para os testes, mas eu quero deixar bem claro que a estratégia do Ministério da Saúde é separar, né, a medição estatística dos casos e do enfrentamento à diminuição de óbitos, que aí sim é o atendimento precoce. Então, temos mais de 100 evidências científicas que o atendimento precoce evita principalmente a intubação orotraqueal. Então, por obséquio, fazendo atendimento precoce, principalmente no nosso pós-triagem desses hospitais filantrópicos, os senhores irão evitar a intubação orotraqueal e o desabastecimento de tais medicamentos. Então, é isso que o ministro, né, implementa como estratégia e que ele bate todo dia. É o atendimento precoce que irá salvar vidas. Porque até o momento não temos a cura, mas sabemos de várias evidências científicas bem-sucedidas com atendimento precoce. E aí não podemos deixar o cidadão da ponta da linha ser desassistido. É importante passar para os nossos médicos de ponta da linha que o atendimento precoce salva vidas. E temos que o tempo todo fiscalizar. Já rodei para mais de 24 hospitais e o que eu acredito, eu vejo muita direção de hospital acreditando no atendimento, todavia, aquele médico que está lá na triagem do hospital, ele não está prescrevendo. Então, temos que o tempo todo mostrar para o médico a efetividade do atendimento precoce e como esse atendimento precoce ele irá salvar vidas, ele irá diminuir a intubação orotraqueal. Então, o ministro deixou bem claro que passasse para os senhores que essa estratégia foi mudada. Nos primeiros sintomas, procure o médico.
Nos primeiros sintomas, procure o médico. E nos primeiros sintomas, procure o médico. Então, ele deixou isso bem claro. Não vá para casa, procure o médico. Isso irá salvar vidas. Porque quando você vai para casa, você já volta com 25% a 30% do pulmão tomado. E aí, meu amigo, tem grande chance de ser entubado. E aí, o melhor estado que me deu uma estatística que eles consideraram muito boa, para mim, é uma derrota. 50% foi São Paulo. Então, você entrava para a intubação orotraqueal, só tinha 50% de chance de vida. Essa é a realidade. Estado de São Paulo. Precisamente a cidade. Então, é isso que eu quero passar para os senhores, que hoje a estratégia do Ministério da Saúde é o atendimento precoce. Ele é, né, a prescrição na primeira fase da doença. E é isso que eu preciso da ajuda dos senhores. Tá ok? Eu posso responder a qualquer tipo de dúvidas. Temos dúvidas aí, né, nos empréstimos consignados. E aí eu vou deixar para que os senhores possam perguntar, para que eu possa responder. E se eu não puder responder, irei responder posteriormente. Tá bom? Mas fique à vontade para que os senhores possam perguntar qualquer tipo de dúvida, até mesmo, né, se tiverem qualquer problema em relação a repasse de recursos, fale comigo, que eu de imediato estou acionando o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual para que seja cumprido o repasse até os estabelecimentos de saúde dos senhores. Que não pode é os senhores ficarem sem o recurso e, principalmente, o paciente ser prejudicado. Tá ok? Então, os senhores, por obséquio, possam tirar qualquer tipo de dúvida. Coronel, agradeço a sua exposição e para que possamos ser bem breve e objetivo, as perguntas feitas pelos presidentes de federações e diretores de hospitais vão ser lidas pelo Mário, nosso diretor-geral. Eu vou abrir a palavra aqui para o nosso vice-presidente fazer também a sua exposição. E eu queria só colocar, coronel, ainda hoje mesmo, nós oficializamos o Ministério da Saúde, ainda os estados que ainda não repassaram os recursos da 13995. Bahia, Paraná, Minas Gerais são os estados que têm mais problemas. Nós oficializamos isso para o senhor. Como o senhor disse, estamos em contato direto com o senhor, com a SAS, em defesa das nossas instituições. E a nossa preocupação, coronel, é realmente agora o pós-coronavírus. Estou, na próxima semana, agendando com o senhor para nós discutirmos o futuro das nossas instituições, a sustentabilidade das nossas instituições. Não dá mais, certo, para nós estarmos mantendo as nossas instituições endividadas sem ter efetivamente uma remuneração justa e também da parte nossa, certo? Da toda ação de gestão, de serviço e de qualidade aos brasileiros que sempre assim o fizemos. Então, repito, na próxima semana nós estamos agendando com o senhor uma reunião, discutirmos a questão pós-coronavírus, a questão desses pacientes que estão aí ainda pelas cirurgias eletivas, por transplantes, cirurgias cardíacas, na parte oncológicas, que vai ser uma demanda reprimida, que a partir do final do ano e o início do próximo ano vai realmente bater a porta nos hospitais, até porque somos nós, como o senhor sabe, que atendemos mais de 50% e 70% da alta complexidade. Então, esses pacientes, eles vão aos nossos hospitais e nós vamos estar, como sempre estivemos, a portas abertas a atender os brasileiros. Mas temos que, de uma forma, definitivamente discutir, certo, a nossa rede de hospitais filantrópicos com o SAIS, e já vi do senhor a acessibilidade, certo, e o reconhecimento do nosso prestado aos brasileiros. E tenho certeza que chegaremos a um bom entendimento, certo, já para 2021, conseguimos aí traçar ações das nossas entidades
que nossas entidades são o SUS, porque se nós não tivermos o SUS não existe. Então, tenho certeza, repito, que nós estaremos aí no entendimento. Eu passo a palavra, como o senhor colocou, existe realmente um anseio e um questionamento muito grande ainda quanto aos consignados. O senhor, na frente parlamentar, liderado pelo Antônio Brito, fez o seu funcionamento, mas ainda existe muita dúvida. E eu passo a palavra agora ao Flaviano e repito, as perguntas podem ser feitas e o Mário vai fazer as perguntas para o senhor responder conforme o senhor mesmo se colocou à disposição. Flaviano, por favor. Boa tarde a todos. Coronel, bom revê-lo aí. Antes de fazer a pergunta, eu queria falar uma coisa que é minha particular. Queria parabenizar o senhor pela fala na última reunião, nós tivemos com o Ministério da Economia. A sua fala com a Caixa Econômica Federal ajudou a limpar várias coronárias aí de provedores desse Brasil inteiro, viu? O senhor falou muito bem e falou para a Caixa o que muitos de nós gostaríamos de falar, né? A gente vem numa empreita gigantesca aí, né, com a questão relacionada à lei do ProSUS, enfim, tantas outras situações que a gente vem pedindo apoio, e a sua fala foi uma das falas mais sinceras e objetivas com a Caixa Econômica que eu vi nesses meus 20 anos aí de administração de hospital. Parabéns, viu? Eu queria externar isso, porque realmente o senhor falou com uma franqueza e uma objetividade que a gente não costuma ver. Então, eu particularmente desopilei ali umas duas coronárias ali naquele momento. Coronel, a gente, como vai vir a pergunta aí do consignado, a gente, né, todos nós aí apoiamos a ideia, né, mas aí estamos com o problema imediato, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E a outra pergunta, que eu vou aproveitar e fazer duas, é o seguinte: a gente vem num momento, nós temos uma lei que está para ser aí sancionada pelo presidente, que é a questão do pagamento pela média, né? Mas a lei, a gente acredita que vai ser sancionada pelo presidente, o prazo dela é dia 18, mas ela vale até dia 30 de setembro, né? A gente tem ainda uma situação instável, né, praticamente todo o país. Alguns estados aí não têm permitido a realização de cirurgias eletivas, ainda pela falta de anestésico, e a partir do dia 1º de outubro nós voltamos à vulnerabilidade de recebermos pela produção, né? A grande realidade dos hospitais é que ainda não estão produzindo, né? Existe algum planejamento já do Ministério, alguma orientação ou previsão sobre o assunto? Porque os custos fixos continuam, o custo de materiais e medicamentos continua elevado, né, e sem uma expectativa ainda de normalização do atendimento. Acho que era isso que eu queria perguntar. Obrigado. Mais algum provedor ou qualquer diretor de estabelecimento de saúde que possa fazer ou complementar a pergunta, aliás, muito bem explanada pelo vice-presidente, né, da Isso, Confederação. Eu encontrei com ele, foi no estado do Paraná, né? Foi isso? Isso mesmo. Estado do Paraná, não é fácil, não. Avisa ao Paraná aí, atendimento precoce, né? Meu Deus do céu, todo mundo me liga, pelo amor de Deus. Mas alguém quer fazer alguma complementação antes de eu dar a resposta? Porque as duas perguntas são perguntas de tese de doutorado, mas a gente vai responder. Alguém quer complementar, não? Mário. Secretário, boa tarde. A gente tem mais 3 questões aqui no chat, mas que não é a respeito do tema da 13992 e nem da questão dos consignados, são outras propostas. E acho que a ansiedade do time é grande para ouvi-lo a respeito da questão dos consignados e da questão do prazo de 30 de setembro aí, como o Flaviano bem colocou para o senhor. Então, eu pediria que, se possível, o senhor já nos respondesse para que depois a gente continua com as demais questões, se o senhor permitir.
Coronel, só se me permite, coronel, eu queria que o senhor pudesse dividir uma ação que o senhor foi em defesa, e é um sonho para todos nós, a questão do financiamento, de uma linha, certo, diferenciada para nossas instituições. E a questão de imediato dos consignados, porque o senhor sabe que nós estamos aqui a busca da liberação do consignado, é porque nós precisamos rodar os nossos hospitais e precisamos renegociar, e como o juro baixou, naturalmente nós temos um anseio. Mas eu acho que são duas posições que o senhor sempre defendeu e bateu, e nós estamos juntos para conseguir uma linha diferenciada realmente aos hospitais e a liberação de imediata, como o senhor falou na frente parlamentar, dos consignados. E a demais pergunta do nosso vice-presidente que questionou. Se me permitir, secretário, tem uma pergunta da presidente da Federação do Estado de Minas Gerais, da Federaçantas, a Kátia, que tem a ver com a proposta de remuneração, sim. Ela coloca que gostaria de ter a chance de conversar com Vossa Excelência sobre vários assuntos, porque é admirável perceber o quanto o senhor já possui de grande compreensão do nosso SUS, e isto é vital para o nosso setor filantrópico. Diante desses tempos de pandemia, gostaria de saber se seria possível termos uma agenda específica para debatermos, mesmo que numa modelagem de forma provisória para o período da pandemia, um modelo de remuneração dos hospitais filantrópicos de orçamentação, tendo em vista todos os problemas de financiamento que Vossa Excelência já demonstrou conhecimento, o que se agravou durante a epidemia, seja pela queda de receitas ou pelo aumento excessivo de insumos. Tal discussão, inclusive, se faz necessária, ao nosso ver, ser aprofundada diante dos modelos de serviços que, independentemente do número de atendimentos, possuem seus custos fixos para a manutenção da qualidade e segurança em prol do usuário, sendo imprescindível também se garantir a sustentabilidade das unidades de serviços nos hospitais. Vamos lá, que essa daí também sabe perguntar bem, mas eu tenho resposta para todas. Vamos começar primeiro para dar, né, em referência a esse questionamento da Kátia. E isso aí foi uma construção que eu fiz. Eu visitei 2 hospitais em Porto Alegre. Eu não vou falar aqui o nome dos hospitais, porque senão fica uma coisa pessoal e não impessoal. Eu tive nos hospitais, analisei o plano de gestão dos mesmos e chamei o secretário, né, municipal de saúde para construir comigo uma fundamentação jurídica para que eu possa ajudá-los na atividade meio. Esquece a atividade assistencial, atividade meio. Eu construí um documento. Esse documento, né, tem assinaturas de contadores provando que a gestão do hospital ela tinha uma dificuldade muito grande em relação a dificuldades A, B, C, D, e essa construção está muito bem feita pelo secretário municipal de Porto Alegre. E toda essa fundamentação ela foi levada a uma CIB. Essa CIB foi aprovada por todos, chegou aqui ao Ministério da Saúde e hoje nós estamos pagando a 5 hospitais filantrópicos recurso para atividade meio. Então, o dinheiro ele está saindo do Ministério da Saúde com uma finalidade precípua para atender os senhores. Tudo voltado para a saúde financeira do estabelecimento de saúde. Então, agora, eu já tinha falado com o Mirocles que isso aí tem que ser muito bem fundamentado, porque essa é a minha defesa futura. Por que eu passei tantos recursos para o hospital tal? Porque eu tenho aqui uma fundamentação, certo? Balizado por laudos periciais de contadores, dizendo que sem essa ajuda, né,
a Santa Casa, ela não, ou a Santa Casa, ou o estabelecimento de saúde, eu estou dando exemplo que eu estou ajudando 5. Eles possivelmente, né, iriam cair numa dificuldade financeira que ia ocasionar uma desassistência na ponta da linha. Então, foi muito bem orquestrado. Isso aí foi uma noite de quinta-feira que eu estava em Porto Alegre e deu certo. Né, o secretário executivo gostou muito, tudo deu certo, a CIB também aprovou. Só que isso, né, foi feito em Porto Alegre. Essa ideia, ela pode ser irradiada. Aí eu peço ao presidente Mircos e ao vice-presidente que realmente faça um trabalho da mesma maneira, porque eu não vou poder aceitar estudos que não tenham um mínimo de critério do que foi feito lá no Sul. Então tem que ser estudo muito bem embasado. E aí eu vou passar recursos pontuais para a atividade de meio dos senhores. É justamente o que a Kátia está solicitando. É difícil manter o hospital só com o que está sendo repassado pelos contratos, né, firmados de forma histórica. Porque houve realmente uma parada na economia de forma globalizada. Então, eu vendo isso na ponta da linha, nós partimos para uma fundamentação jurídica para que eu possa passar esse dinheiro de uma forma fundamentada. Por isso tem que ser feito um trabalho junto, né, uma equipe de contadores junto ao secretário municipal de saúde, aí no caso da rede dos senhores. Aí a confederação pode pegar toda essa retórica que o Mircos sabe, ele estava aqui comigo, o vice-presidente Flaviano também sabe, e aí pontualmente nós vamos ajudando. Né? Se Deus quiser, poderei ajudar a todos, desde que eu tenha o documento fundamentando. Então, respondendo a Kátia, de imediato, eu posso ajudar, de imediato. Eu só preciso do documento. Agora podemos aqui sentar, viu, Kátia, para poder estudarmos uma nova modelagem. Aí, né, Mircos? Tem que sentar, aí é coisa de, né, são várias reuniões para que a gente possa mudar essa metodologia. Eu sei da dificuldade dos senhores receberem esse recurso na ponta da linha. Eu quero realmente erradicar esse tipo de situação. Na minha visão, é quase uma humilhação o provedor ficar pedindo, pelo amor de Deus, para que o município ou o estado passe o recurso. Então, eu quero acabar com isso. Eu acho que essa transferência tem que ser automática. Produziu, recebeu. Não pode ter interferência de qualquer agente da administração pública para o repasse financeiro. Isso aí nós estamos sabendo desse grande prejuízo para com os senhores. Mas, de imediato, eu posso ajudar com a ação 21 Charlie 0, que é a ação Covid, para que vocês possam se equalizar financeiramente, haja vista aí ao enfrentamento da pandemia. Vamos responder agora em relação à nossa lei, né, a 13.992. Foi feito um acordo tripartite, aí o Mircos sabe disso, estava nessa reunião? Estava, né, Mircos? Na qual que o relator era o deputado Pedro. Estava, Mircos? Estava, né? Estava. E aí foi definido que seria o mês de setembro. E que a partir do mês de setembro iríamos utilizar, né, a base da produção. Se por acaso, de acordo com a visão dos senhores gestores, esse mês de setembro não for suficiente para a retomada da produção, nós temos que fazer uma nova reunião, viu, Mircos? Trazer CONAS, CONASEMES e entrarmos num novo acordo. Mas hoje, o que eu tenho para os senhores é que a partir de setembro, né, vocês sabem que esses processamentos demoram.
A partir, né, dos meses de outubro, novembro, dezembro, vai ser tudo pela produção. Agora, se por acaso, né, os senhores provedores e diretores, né, presidentes, perceberem que não vai ter, aí é importante os senhores terem uma saúde financeira para manter o estabelecimento de saúde, vocês têm que provocar novamente o Ministério da Saúde para uma próxima reunião tripartite, para que a gente possa definir uma nova data. O que não pode é deixar isso para outubro, né? Eu tenho que sempre trabalhar com planejamento, principalmente que eu sei da dificuldade do gestor da ponta da linha em repassar esse recurso financeiro. Estamos trabalhando também, junto ao Congresso e ao Senado, que se amplie o prazo da aplicação desses recursos financeiros, para que o gestor da ponta da linha possa aplicar essa verba do Covid também passando para 2021, porque é um recurso vultoso e eles não estão tendo a velocidade que o Ministério da Saúde gostaria. Isso aí realmente poderá atingir os senhores, porque na demora do repasse do financeiro, eles podem demorar a extrapolar o que está previsto na medida provisória, e aí eles vão ser obrigados a devolver o recurso e prejudicar o repasse dos senhores. Então, é uma preocupação minha. Então, estamos tentando ampliar esse prazo de aplicação orçamentária / financeira, já que eu passo o recurso fundo a fundo. Então, é muito diferente o que o Ministério da Economia enxerga. Já foi gasto o orçamento, ok, mas o financeiro está preso lá no Fundo Nacional de Saúde ainda. Então, eu não posso te devolver, porque ainda o gestor ainda vai utilizar. Então, estamos brigando para ampliar esse prazo. Bom, é isso que eu tenho que tratar em relação, se por acaso os senhores estão ainda inseguros em relação à produtividade de outubro, novembro e dezembro, e aí temos que provocar uma próxima reunião tripartite. Em relação aos consignados. Bom, vejamos. Eu tive uma reunião com o Banco Central, Ministério da Saúde e Banco Central, para que vocês tivessem uma política financeira diferenciada. O que é isso? Ministério da Saúde, visa lucro? Responde para mim, Júlio. Júlio que está lá. Júlio Flávio, tá atorando aí, né, Júlio? Estou te olhando, né, Júlio? Responde aí, Júlio. Se Ministério da Saúde visa lucro. Vamos lá, Júlio. Não quer responder? Meio auxiliar de instrução. Júlio Flávio, responde aí, Júlio. Estou aqui, secretário. Agora deu meu som. Prazer em falar consigo. Isso. Olha, eu quero que você responda se o Ministério da Saúde visa lucro. Não, o Ministério visa a melhor entrega, o melhor acesso, tá, vamos lá. Qualidade agora, de resolução do processo assistencial. Volto à pergunta de novo. Agora, de novo, eu gostaria de saber se a Santa Casa de Porto Alegre visa lucro. Não, da mesma forma, o pensamento dela é absolutamente idêntico do Ministério. Perfeito. E aí, acesso, isso. Qualidade Aí, e segurança. Perfeito. Aí, entre Ministério da Saúde, Santa Casa e instituição financeira, diz qual é a única instituição que visa lucro. Ah, secretário, aí, e especialmente aquele banco público que sempre explorou a Caixa Econômica Federal. Então, tá ótimo. Então, o único que é capaz de ceder é a instituição financeira, ponto. Então, eu cheguei para o Banco Central, que também não visa lucro. Falei bem claro, Banco Central, quem vai ter que ceder e perder são as instituições financeiras. Porque a cada juros que você diminuir para mim, eu estou transformando em assistência na ponta da linha.
Porque as instituições filantrópicas não visam lucro. Eu não posso tirar delas. Então, essa é a minha tese. Muito simples. Muito simples. Entre a minha interveniência, entre o estabelecimento de saúde e a instituição financeira, quem tem que sair perdendo são eles. Bom, essa foi a minha primeira reunião, na qual foi um preparativo para a reunião com a FEBRABAN e as instituições financeiras. É aí que vocês estão curiosos, não é isso? Então, de posse de uma introdução com o Ministério da Economia, fiz uma reunião entre eu e as instituições financeiras e FEBRABAN. Os senhores sabem, né, que eles argumentaram vários e vários, para lá, para cá, para lá, mas, graças a Deus, mais uma vez, consegui sensibilizar, foi muito objetivo. Meu amigo, esse juro de 10% é inadmissível, tá? Então, eles irão apresentar para o Ministério da Saúde uma nova linha de financiamento unificada. Aí, Mirocles e Veras, você que tem que ser responsável, ou seja, se por acaso, né, a FEBRABAN bateu o martelo que o contrato, vamos lá, que o doutor Júlio for fazer em relação à Caixa Econômica, estou dando exemplo, for de 6% ao ano, não pode, né, o Flaviano lá em Curitiba fazer um contrato a 8%. Não pode. Tem que ser a 6%. É lógico. Certo? Não pode. Então, foi isso que eu tratei. Eu tratei que a minuta de contrato ela vai ser nacional, padronizada, na qual eles estão transformando, eles estão perdendo juros e transformando em assistência à saúde. Esse é o comprometimento deles. Irão apresentar uma nova proposta, para que o Ministério da Saúde possa balizar, né, esse novo acordo. Se vocês acham, né, temos vários, né, taxas de juros praticadas no mercado, etc, etc. Ah, mas, secretário, o meu hospital não pega empréstimo. Ok, parabéns para o seu hospital que não pega empréstimo. Ah, mas o meu hospital, ele pega empréstimo, está nos juros de 7%, está nos juros de 13%. Vamos supor que acabou de assinar agora, né? Já que eu abri a margem. Atualmente, hoje, eu abri a margem, vários hospitais vão poder assinar, né, os seus contratos, mas não são contratos, ao meu ver, sustentáveis. A meu ver, não. Esses contratos aí de 13%, 15%, de 10%, são tudo contratos, na minha visão, que não vão trazer uma saúde financeira futura. Não vão trazer. Então, esses contratos terão que ser refeitos, isso aí eu estou acordando com eles, e, né, baseado a uma tratativa do Ministério da Saúde com eles, com eu como interveniente, esses contratos terão que ser nacionalizados, porque senão o Ministério da Saúde não vai poder ajudar as instituições financeiras, como todo ano eu ajudo, em média, de 7,8 bilhões anuais, diretamente, Ministério da Saúde aos bancos. Então, isso foi tratado bem direto, a FEBRABAN se sensibilizou, a próxima reunião está traçada para o dia 25/9, e agora eu posso até aproveitar para perguntar, aí, Mirocles, se você nos permitir, gostaria de perguntar aos provedores e aos diretores de ponta da linha se, por acaso, tem algum contrato abaixo de 10% juros anuais. Se, por acaso, alguém levantar o braço, eu já vou pegar esse contrato, né, traz para mim, que já vai fazer parte da minha defesa na reunião do dia 25. Abaixo de 10% é difícil. Eu vou atender aqui o ministro rapidinho. Espera aí só um instantinho.
Bom, deixa eu voltar aqui, porque ligou o ministro lá da Secretaria de Governo. É sempre coisa para resolver para ontem, né? Mas eu fiz uma pergunta, e aí, se por acaso temos algum contrato abaixo aí do percentual de 10% oferecido pela Caixa Econômica Federal. Eu preciso saber disso porque o deputado chegou dizendo que temos alguns contratos muito bons, de 8%, 7%. Eu falei, mande o contrato para mim, para que eu possa ainda baixar mais ainda na negociação. Alguém tem algum contrato abaixo de 10% que possa alicerçar a minha próxima reunião? Coronel, eu me comprometo a fazer uma busca dentro do Conselho Consultivo com demais federações de contratos abaixo e levar para o senhor na próxima semana, tá? Informações concretas, tá? Que a intenção, eu deixei bem claro, eu sou bem transparente, a intenção é a instituição financeira perder, tá ok? Não tem outra alternativa. Eles sabem disso, saíram da reunião com esse objetivo de perder e vão me apresentar uma proposta e com duas visões. A primeira visão é essa a longo prazo, que é a redução, né, dessa taxa de juros anual. Para mim é uma visão a longo prazo. Eles vão reduzir e a longo prazo os senhores terão, né, uma sustentabilidade adequada. Eles também vão me apresentar, né, um plano de recuperação financeira unificado para cada estabelecimento de saúde que quiser aderir, e aquele que não quiser aderir e que tiver com a saúde, né, a saúde financeira prejudicada, aí realmente, Mírocles, nós temos que tomar uma decisão ali em cima daquele estabelecimento. Porque eu quero que o hospital, né, que as Santas Casas, elas tenham um plano sustentável de recuperação financeira. Por quê? Porque eu irei ajudar, aí eu falo bem claro, aí voltado lá para a Kátia, né, com um plano de recuperação de ponta da linha, nós poderemos combinar e acertar em reuniões, tanto participando de CIB e de CIT, para que eu possa fazer repasses cirúrgicos e que eu e o banco podemos melhorar a saúde financeira de cada estabelecimento, de forma diferenciada. Para isso, temos que ter um espírito de equipe de toda a confederação. Então, hospitais muito bem geridos têm que olhar o seguinte, olha, o Ministério da Saúde está tentando salvar a Santa Casa X por obséquio. Por isso que, então, por favor, não usem alicerces políticos para que eu possa distribuir recursos. Não vai ter para todo mundo. Mas eu preciso, né, tentar salvar aqueles que realmente estão precisando de uma alavanca financeira. Entendeu, Miro? E aqueles que têm uma boa gestão, por obséquio, tenham um espírito de corpo, esperem, porque eu não vou poder ajudar agora. Eu vou ter que ajudar primeiro os nossos pacientes no leito de UTI. Depois, futuramente, eu acho que
o que eu estou podendo ajudar é essa ação junto à FEBRABAN, para que vocês possam fazer empréstimos a juros que realmente compensem os senhores pegar o valor do empréstimo, mas, paralelamente, temos que ter um programa de recuperação financeira, que aí o banco ele se comprometeu a traçar comigo um acordo mútuo, para que tanto eu, para que o próprio banco, a gente possa ter um resultado imediato, entendeu, Mirocles? Exemplo, eu não posso permitir fechamento de estabelecimentos de saúde. Não posso. É o contrário. Eu tenho que ampliar a rede. Coronel, o Ivan Molina pergunta como ficam as operações de investimento do BNDES. Ivan Molina é nosso companheiro, provedor da Santa Casa, São Paulo, interior de São Paulo. Perfeito. BNDES também estava na reunião comigo, já disse bem claro para o BNDES que o lucro do BNDES é zero. O BNDES está entrando com a política de investimento. Se por acaso vocês tiverem contratos com o BNDES e o BNDES estiver fora do que eu estou falando, eu estou em contato direto com eles. Eu já expliquei isso para eles. Eles não têm que ganhar zero. Zero. O BNDES ele foi criado justamente ao Banco Nacional de Desenvolvimento, alheio, não dele. Quem tem que desenvolver são os estabelecimentos de saúde, não o BNDES. Tá ok? Então, eu estou deixando bem claro se por acaso o BNDES estava na reunião junto comigo com a FEBRABAN, eles se comprometeram de continuar com uma política e dizendo que vocês estavam todos satisfeitos, né? Aí eu comigo, bom, se o BNDES está dizendo que os hospitais filantrópicos estão satisfeitos, né? Em plena reunião ele falou isso, mas ele não trabalha com a política do empréstimo consignado, ele só trabalha com a política de investimento, não é isso? Isso. A pergunta de São José dos Campos foi de investimento, BNDES. Exatamente. Como fica as operações de investimento do BNDES? Bom, só, Coronel, rapidinho, o BNDES, o grande problema do BNDES para com as filantrópicas sempre foram dois problemas. Primeiro, o BNDES alega não ter estrutura para atender os pequenos hospitais. Os vultos dos empréstimos do BNDES são acima de 10 milhões. O hospital pequeno não precisa desse dinheiro, né? Então, a gente precisa de empréstimo pequeno, então ele não consegue atender. E a segunda coisa, que o BNDES exige sempre um plano que mostra a recuperação do hospital. E sempre o que esbarra no BNDES? O hospital pega um empréstimo, por exemplo, ele reduz dívida, mas como ele não tem uma perspectiva de reajuste na sua remuneração, né, e sim a certeza do reajuste dos custos, quando você joga um plano de um hospital pequeno para 10 anos, sem uma previsão de reajuste das receitas, o plano que o BNDES, ele descarta o plano porque ele não se viabiliza. Então, isso é um fator que é sempre preponderante na análise do BNDES, o que dificulta muito os empréstimos, que inclusive numa reunião que nós tivemos com o próprio Ministério da Economia para falar de BNDES, o Ministério da Economia falou, para vocês filantrópicos, pouco importa o BNDES, porque o BNDES não viabiliza para vocês mesmos. Então, foi mais ou menos nessa linha. É negativo, tá? Eu já me comprometo. Primeiro que limite de empréstimo, já vou bater com eles, senão não vai acontecer. Vai ter que ter uma política diferenciada para com os senhores. Tá? Ele estava na reunião comigo, está todo mundo cedendo, eles não vão ceder? Vão ceder também. Estava na reunião comigo. Agora, eu preciso saber aí desse plano de recuperação, o que está escrito. Eu não tenho aqui comigo, para eu poder estudar juridicamente e tentar mexer de uma forma sustentável. Mas, de qualquer maneira, esse limite de empréstimo não vai existir. Tá? Se a visão é desenvolvimento, lógico. Né? A visão é desenvolvimento. Então, isso aí, cadê meu amigo Miro? Isso aí é antes pandemia. Agora, pandemia, tudo mudou. Inclusive o BNDES. O BNDES, eu ajudo ele em várias coisas. Então, agora é a maneira dele nos ajudar. Então, em relação ao limite de empréstimo, é imediato.
eu vou conversar com o Ministério da Economia, eles também estavam junto com a FEBRABAN. No dia 25/9, eu já vou tocar nesse assunto. Cadê o vice-presidente? Tu já me dá, por favor, aí a proposta da confederação para limite de empréstimo. Tá ok? Vamos alinhar isso aí. Ah, 100 mil reais, 200 mil reais. Fala para mim qual seria o limite mínimo. Esse vai ser o limite que eu vou, né, solicitar / determinar ao BNDES. Tá ok? Fica tranquilo que vai dar certo, Flaviano. Vai dar certo. Eu vou abrir para o Mário fazer mais alguma pergunta, mas eu queria só finalizar com o senhor o seguinte. Nós, certo, temos conversado também dentro do governo com o Ministério da Economia. Temos conversado com o Einstein, com o Ciro Libanês, e temos, sim, uma proposta de rede, uma proposta de remuneração a ser discutido e construído, né, naturalmente, pelo senhor, né, dentro das ideias do qual o senhor já colocou para nós, e nós captamos essas ideias, e temos aí um pré-projeto, uma ideia para levar para o senhor, junto com, repito, com o Ministério da Economia, junto com essas instituições Círio e o Einstein. E nós queríamos, dentro da próxima semana, abrir uma agenda, tá, com o senhor, para que nós possamos aí iniciar, como disse o senhor, essas questões pós-pandemia, certo? Da sustentabilidade dessas instituições que o senhor colocou, tá? Então, eu vou levar à sua assessoria uma data que nós possamos apresentar, certo? E agendar com o senhor na próxima semana. Tá ok? Tá ok. Tá ok. Em relação ao BNDES, alguém tem mais alguma dúvida? Tá, eu já vou botar aqui na pauta, anota aí, o BNDES tem que estar na minha pauta o dia 25. Algum provedor tem mais alguma dúvida? Algum diretor, presidente, vice-presidente? Pode perguntar, por favor, para que a gente saia dessa reunião aqui com todas as dúvidas tiradas, porque essa minha reunião no dia 25 de setembro tem que ser definitiva. Ok. O Mário está pegando todas as perguntas que estão sendo escritas no chat e vai fazer agora. Mário, por favor. Secretário, apenas aqui dando um retorno, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, em Porto Alegre, colocou que tem firmado uma taxa anual de 8,83% ao ano, inferior a 10%, portanto. E o Dr. Júlio, da Santa Casa de Porto Alegre, também nos informa aqui que eles têm contratos de 8,7% ao ano com o Santander e 9,7% com a Caixa Econômica Federal. O Dr. Luiz Cury, também lá do Paraná, só reforça um comentário do senhor no sentido de que as instituições financeiras não irão perder, já que tem a garantia do pagamento pelo consignado e apenas ganharão menos com a proposta e com o cenário aí que o senhor tanto vem se dedicando para construir. Temos uma questão aqui feita pelo assessor parlamentar nosso. É porque eu não posso gravar a minha reunião com eles e passar para os senhores. Mas a briga é de gigante, meu amigo. Esse negócio não pode perder. Se tu não botar a palavra perdeu, eles não perdem, né? É notório saber. Quem tá aqui no palanque é só aqueles caras do presidente do Santander. Com a departamento jurídico, a pancadaria é quase 2 horas de reunião. Se tu não falar a palavra você perdeu, eles não aceitam. Então, esse negócio, eles sabem tudo disso, viu, Mário César? Tu não conhece como é que é isso aí, meu amigo. Secretário, eu vou fazer mais uma pergunta aqui da Kátia e do Spigolon, que é o nosso assessor parlamentar no Congresso Nacional. E a pergunta dele
é bastante pertinente pelo momento em que nós estamos vivenciando. Ele diz que muito se tem falado na imprensa e na Câmara dos Deputados sobre um possível corte de cerca de 30 bilhões de reais do orçamento da saúde para o próximo exercício. O que o senhor pode nos falar sobre esse assunto, secretário? Olha só, eu não gosto de falar nada de... Primeiro que eu sempre eu não trabalho com hipótese, eu trabalho só com fato. A única coisa que eu posso dizer para vocês, que o Ministério da Saúde, todo ele está empenhado em manter a linha orçamentária prevista. Eu quero dizer para vocês que essa pandemia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Esquece essa situação de que essa pandemia vai terminar não existe isso. Para o Ministério da Saúde, continuamos correndo. Por quê? Temos o efeito da mesma. Temos que ter a mesma retórica. Ah, terminou a pandemia. E o efeito da mesma? Vamos jogar onde? Na lata do... Não existe isso. Então, não existe a figura que vai terminar a pandemia. Não. Existe um planejamento muito sério feito pelo Ministério da Saúde. Existe um alargamento assistencial no SUS. Tem hospitais que duplicaram os leitos de UTI. Isso aí tem que ser mantido. Porque não tenho dúvidas que poderemos ter outra pandemia. Está sendo demonstrado. Não tenho dúvidas que eu tenho que fomentar ainda mais a nossa assistência. A pandemia nos mostrou isso. O que está sendo muito bem defendido pelo nosso ministro é que não existe essa figura. Eu sei que o orçamento, temos o Ministério da Economia, mas está sendo muito bem defendido a permanência do nosso orçamento inalterado para o ano que vem. É lógico que o Ministério da Economia pensa no país como um todo, mas o que eu posso traçar para o senhor, que temos várias defesas concretas, que não podemos sofrer qualquer tipo de corte. Até porque, no período de pandemia, nós não podemos utilizar das melhores ferramentas de gestão, porque o nosso foco foi salvar vidas. Eu não posso olhar para a Santa Casa, lá de Florianópolis, e falar para ela, olha, não, é que ano de 2020 a sua gestão foi abaixo do previsto. Não posso, porque é um ano anormal. 2020 é um ano anormal. Então, eu não posso tratar o orçamento de 2021 no que foi alocado em 2020. Então, com certeza, eu queria passar para os senhores que vai ter uma defesa muito grande por parte do ministro da Saúde para que seja mantido o orçamento. Em contrapartida, para que seja fortalecida a minha retórica, os senhores têm que me demonstrar produtividade. Tá aí, tá lá o Carlos Lobato lá do outro lado. Tô vendo aí, Carlos Lobato. Tá escutando? A produtividade é a minha melhor retórica. Ó, você está dizendo aqui que a Santa Casa não produz, está aqui, meu amigo. Por isso que eu tenho que manter o orçamento pujante. Essa é a minha melhor defesa. Exatamente foi o que o presidente dos senhores falaram, que a minha alta complexidade e minha altíssima complexidade estão na mão dos senhores. Mas, para isso, a produção tem que ser correspondente. E aí, o ministro da Economia não tem outro argumento. Porque eu estou produzindo. Eu estou fomentando saúde. Eu estou aplicando o que o Estado prevê na nossa Constituição, a nossa Carta Maior, que é fomentar a saúde. O que eu estou fazendo, nada mais, queria passar para os senhores e senhoras, eu estou aplicando a nossa Constituição. Está lá bem expresso. Nós temos, o Estado tem que fomentar a saúde. E eu não tenho como outra solução do que proteger o nosso orçamento.
Então, eu não tenho conhecimento desse corte, não tem previsão para esse mesmo, não tratamos ainda com o Ministério da Economia, mas eu sei que o Ministro da Saúde, ele vai brigar, muito bem brigado, para que seja mantido todo o nosso planejamento para 2021. Tá? Então, eu não gosto de trabalhar com hipótese, porque até eu fico perdendo energia. Eu trabalho muito em cima de fatos. E a palavra, né, eu tirei do meu dicionário a palavra acho. Ou eu sei, ou eu não sei, baseado em fatos, tá? Ranquei do meu dicionário. Perfeito, secretário. O Pedro Pellicer, da Federação do Estado de Santa Catarina, informa do Hospital Bethesda de Joinville conseguiu taxa de 8% ao ano pelo Santander, secretário. E eu vou fazer a pergunta aqui, mais uma pergunta da doutora Kátia. Em sua última apresentação na Câmara dos Deputados, Vossa Excelência comentou que o Ministério da Saúde construiria um grande central de apuração de custos médios dos serviços hospitalares e ainda salientou a relevância de um mapeamento para que se fosse viável conhecer como ocorre na atualidade o financiamento tripartite, ou seja, como estados e municípios cofinanciam os serviços. O senhor poderia falar mais desta iniciativa para nós? Em Minas Gerais, estamos com um projeto de apuração de custos e definição de indicadores de qualidade e ou performance, o que inclui uma análise com base no DRG nos últimos 3 anos, em parceria com o COSEMES, Ministério Público de Minas Gerais e Federal de Minas e um grande grupo técnico. Nesta primeira rodada dos estudos, estamos com os maiores hospitais filantrópicos de Minas participando dos levantamentos. Assim, seria fundamental já estarmos alinhados com o Ministério da Saúde e, quem sabe, termos a chance de colaborar. Bom, inicialmente, quero enaltecer, né, a liderança do Estado de Minas Gerais no sistema DRG, é o sistema do DRG Brasil, né, que foi colocado. Aí é a Kátia Rocha também? Responde. Isso, secretário. Já virei teu fã, viu, Kátia Rocha? Só pelo fato da colocação. Mas depois logicamente, vocês vão estar... Eu acho que eu vou até abrir aqui, ó. Eu estou colocando 3 estados para liderar o processo, né? Eu coloquei o Distrito Federal aqui como Ministério da Saúde, coloquei o estado do Ceará lá em cima e coloquei o Rio Grande do Sul. E foi muito bem colocado na última reunião que queriam incluir o estado de Minas Gerais, para que faça, em termos de construção e de preparação e de capacitação, em vez de eu preparar somente o Ministério da Saúde para a construção do nosso DRG, o DRG SUS, nós também capacitamos, ao mesmo tempo, iremos capacitar outros estados para que eles possam ser irradiadores do sistema. E aí estou colocando o estado de Minas Gerais, tá ok? Então, a senhora já se coloque inclusa no processo. E com certeza eu irei, né, absorver muito centro de custos que a senhora já possui aí, para que a gente possa medir. Mas o mais importante, que é ter a visão do centro de custo, é acompanhar a aplicação orçamentária na ponta da linha. Os senhores bem sabem que eu não consigo enxergar o orçamento do município, nem bem como do Estado. E é isso que eu estou propondo, que a saúde ela tenha uma visão de monitoramento transparente e única. Assim como tem Sistema Único de Saúde, vai ter um Sistema Único Orçamentário. E eu consiga ver e enxergar exatamente, olha, quanto que o município... Vamos botar um município bom aí de Minas Gerais. Pode falar, Kátia. Dá um município bom aí. Tá bom, não quer falar, eu vou falar Juiz de Fora, que eu adoro. Então, tá bom. Morei lá em Juiz de Fora, né, quase 3 anos, então vou falar Juiz de Fora. Juiz de Fora, ele participou do orçamento, né, e
né? Coronel, Ah. eu estava sem áudio, claro que eu quero falar com Vossa Excelência. Pode ser Juiz de Fora, pode ser Passos, pode ser Muriaé. Um abraço para o senhor. Tá bom. Então, Juiz de Fora. Juiz de Fora, ele pegou o orçamento, né, do seu município, né, que recolheu tantos, né, milhões de ISS e aplicou o seu percentual constitucional na saúde. E desse percentual, desses milhões, ele passou para o hospital ou para a Santa Casa X tantos milhões. Esse tipo de rastreamento orçamentário eu tenho que enxergar aqui em cima. E aí também eu vou perguntar ao Estado de Minas Gerais quanto que ele também, pela Constituição do Estado, ele passou o seu percentual, que é de 15%, de 12%, eu acho que o Estado é 12%, para a saúde. Né? Município 15%, Estado 12%. Pelo menos a maioria são assim. E eu observar que esse cumprimento constitucional a nível estadual, você chegando lá na ponta da linha. Porque eu garanto aos senhores que em muitos municípios, em muitos estados, quem patrocina a saúde da ponta da linha é só a União. Por quê? Porque quando eu mando o financeiro se junta com o Estado, fica um bolo só, acaba não dando a transparência na qual vocês precisam disso. Por mais que eu consiga enxergar o centro de custo dos senhores, eu não consigo enxergar o quanto que o Estado e o município, tripartidamente, está investido no hospital dos senhores. Isso eu vou conseguir ter em pouco tempo. Se Deus quiser, vai passar esse projeto de lei, né, que um deputado está liderando, se eu não me engano, é o general Peternelli, para que o CIAF da União ele possa se alastrar pelo Estado e município na saúde. E aí acabou. A Kátia, o Carlos Lobato, o Mário César vai poder reclamar comigo ao contrário. Secretário, até agora, né, o município de Juiz de Fora não me passou o recurso municipal. Eu já recebi da instância federal, já recebi da instância estadual, todavia, no acordo tripartite, ainda não foi repassado o recurso município. Os senhores vão ver que vai sobrar dinheiro. Os senhores não têm noção de quanto dinheiro temos nesse país. Nós temos o PIB trilionário. Para quem não sabe, o país não parou. As nossas commodities bateram recorde atrás de recorde. O país não parou. Vamos ter grande recessão, teremos. Mas o nosso país tem de tudo para ser um líder de saúde mundial. Temos de tudo. Depende de nós. Juro para os senhores. O principal nós temos, que é um sistema único de saúde, com acesso a todos. O principal nós já temos. O que está faltando agora é a responsabilidade pessoal de cada um dos senhores na ponta da linha. Isso é que está faltando. Organizar o sistema. Tá? Exatamente. Então, eu acho que estamos caminhando com o mesmo pensamento. Vai ser uma fase histórica para o país, ter esse domínio da transparência, o domínio de todo esse orçamento, de todo esse financeiro. Os senhores poderão exatamente comparar. Aqui eu sou solidário aí ao Flaviano, quando ele fala quanto é que custa a minha Santa Casa e quanto é que custa o seu GHC, não é isso, Flaviano? Você sabe quanto é que custa meu GHC, Flaviano? Bem mais caro que as nossas Santas Casas. Viu? Eu não vou falar bem aqui. Mais. Alguns dizem 8 vezes. 7 a 8 vezes mais. Aí o que acontece? Mas para que eu tenha argumento, viu lá, Kátia Rocha, eu preciso do centro de custo, certo? Eu vou ter argumento. Eu vou ter esse argumento. E aí começa
todos vocês, é importante eu ter apoio dos senhores, para que enalteçam o sistema. Vai ser um sistema que, né, a Dinamarca, ela vai passar os códigos-fontes para que o Ministério da Saúde elabore um sistema que é nosso, com toda a transferência de tecnologia. Eu não vou pagar por sistema nenhum. O sistema vai ser construído aqui dentro. E pelos senhores também. Como eu falei, Minas Gerais já irá participar, Ceará e Rio Grande do Sul. É para poder irradiar, ao mesmo tempo, o sistema. E logo em seguida, todos os estabelecimentos de saúde habilitados pelo Ministério da Saúde serão obrigados a utilizar o sistema. Só isso. E a partir desse momento histórico, acabou essa figura de o meu hospital, o meu hospital. Nós teremos, viu, Mirox, uma análise cirúrgica se a gestão daquele hospital está sendo positiva ou negativa. E aí, se Deus quiser, né, o Brasil irá ocupar uma liderança mundial na área de saúde. E essa pandemia veio levantar essa onda de que a nossa medicina e os nossos profissionais de saúde merecem ocupar. Né? Eu quero enaltecer o trabalho de todos. Eu fiquei orgulhoso em saber que o Sistema Único de Saúde, da ponta da linha, mesmo com as baixas dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos administradores da ponta da linha, o Sistema Único de Saúde está dando banho na ponta da linha. Muitos estão sobrevivendo, muitos. É só os senhores olharem as estatísticas de óbitos dos anos anteriores. Mesmo com tanta perda da produtividade, o nosso paciente está ficando vivo. E isso é muito importante. Né? Os médicos de retaguarda estão se desdobrando para manter nossos pacientes vivos. E isso eu sei que ninguém divulga, mas eu estou vendo o grande trabalho que está acontecendo em termos assistenciais. Então, não é porque eu estou deixando de fazer cirurgia que eu não estou salvando vidas. Porque o câncer continua, as diálises continuam, todas as doenças continuam. E estamos salvando vidas, sim, mesmo em plena pandemia. Tá ok? Isso aí, quero agradecer a todos, porque se não é, né, a boa gestão dos senhores, né, a minha média e alta complexidade não teria tanto resultado positivo. Mário, a última pergunta já está no horário do coronel, por favor, e nós podemos finalizar. Eu peço aos companheiros, por causa do horário, Mário vai fazer a última pergunta e nós vamos encaminhar para a assessoria do secretário, o coronel Franco, para que venha a resposta posteriormente e nós respondemos. Perfeito. Secretário, vou fazer a última pergunta aqui, que engloba duas questões aí que a gente já teve outras oportunidades de discutir quando estive com vocês e o presidente Mirócles aí no Ministério da Saúde. Então, os hospitais estão neste momento aplicando os recursos da Lei 13.995, né? E o Ricardo Ewald fez uma questão aqui que eu acho que ainda está pouco compreendida aí no momento em que os hospitais aplicam este recurso. Os recursos financeiros de apoio para a Covid, ele pode ser gasto com outras patologias, secretário? E também, o presidente Mirócles já esteve discutindo com o senhor a questão da portaria 1666, né? Nossos hospitais são constantemente informados por deputados que têm recursos de emenda parlamentares deles dentro desses recursos da portaria 166 que foram repassadas para os municípios. Então, são essas questões aí que o Lucinei, também lá, presidente da Federação do Rio Grande do Sul, questiona a esse respeito para o senhor. Vamos lá. Eu vou ser bem claro, de novo, vou ser bem objetivo em relação a despesas.
Isso aí eu já falei para o Mirocles e eu quero ampliar para todos. Nós temos um acordo de cooperação interpoderes entre Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Ministério da Saúde. Esse acordo de cooperação faz com que qualquer tipo de dúvidas, inclusive as tais dúvidas, para o enfrentamento à pandemia. Eu quero dizer para vocês que a ação 21 Charles Elra, que é a ação do Covid, ela atua em todas as finalísticas do Ministério da Saúde. Vamos lá. Os senhores podem gastar com a atenção primária, com a média e alta complexidade. Aí você fala, também pessoal, você pode fazer folha de pagamento, essa é a grande dúvida dos senhores. Ah, pode gastar na atenção índio? Pode gastar na atenção índio. Ah, posso gastar também na cirurgia eletiva que estava com a demanda reprimida? Pode também. Que isso aí é o efeito da pandemia, desde que o senhor fundamente. E qualquer dúvida, exemplo, se o hospital está na dúvida, ou se a Secretaria Municipal esteja na dúvida, mande ofício para o Ministério da Saúde. Eu respondo, fundamentando a ação do gestor. E, com certeza, a minha ação estará fundamentada e alicerçada pelo sistema de controle interno do país e pelo sistema de controle externo do país. Não há para ter medo. Se eu tenho, que estou dando aqui um exemplo, né, que eu dei numa Santa Casa aí, que eu não vou citar o nome, que eu fiquei puto, última forma, é que eu fiquei chateado. Eu tenho lá um refeitório, né, que me dá uma assistência aos meus médicos, aos meus doentes, um refeitório. Tem que usar o recurso do Covid para reformar o refeitório. Porque esse refeitório é que vai me dar segurança alimentar para o tratamento do meu paciente. Pelo amor de Deus. Isso não é dúvida, é dívida. E aí o provedor da Santa Casa, não, mas a gente não sabe. Não, está errado. Provoque o Ministério da Saúde que eu vou dar a chancela. Estamos falando de segurança alimentar. É uma reforma necessária para a Santa Casa. Não vou estar aqui e dizer o nome. Mas, se tem dúvidas, podem escrever e eu irei responder todas. Mas tudo que estiver relacionado ao enfrentamento à pandemia, tanto precoce como as suas consequências, estão fundamentadas. Senão não haveria, eu estou passando para o Estado e município 90 dias de antecipação. É justamente para os senhores se prepararem. E se eu tenho um efeito da pandemia, os senhores também têm que aplicar o recurso para se preparar para o efeito. Se tem que comprar equipamentos para aumentar a capacidade de hemodiálise, tem que ampliar. Ah, não tem nada a ver com... Lógico que tem a ver. Aumentou o número de pacientes para realizar a hemodiálise. Tem que aplicar o recurso. Então, qualquer dúvida, senhores, possam tirar. Eu acho que eu tentei responder, né? Desde a reforma lá da cozinha até a compra de equipamento, os senhores podem, até a folha de pagamento, os senhores podem utilizar o recurso da ação 21 Charlie 0, estarão cobertos e alinhados com todo o sistema nacional, tanto do controle interno quanto do controle externo, tá bom? Tem mais alguma dúvida aí? Coronel, só o Ivan Molina quer falar, seria o último a falar, para nós fecharmos aqui, certo, da Santa Casa. Por favor, Ivan. Presidente, o Ivan precisou sair, eu estou com ele aqui no telefone porque ele estava numa outra reunião. Mas eu posso fazer a pergunta que ele gostaria de fazer. Por favor. É da portaria 166, né? Ele não respondia. Tem a 166 que ainda ficou pendente, secretário. Vamos lá, da portaria 166, vou responder rápido. Olha só, pessoal, portaria 1666. Esse dinheiro é da saúde. Ela não é da emenda parlamentar, é de uma medida provisória ao enfrentamento da Covid.
Tire, por favor, a figura de emenda parlamentar. Não existe. O dinheiro é para a saúde, é acesso à saúde. É para o gestor aplicar em saúde. A emenda parlamentar está lá direitinha, separada, e o parlamentar ele vai usar conforme a legislação em vigor. Em relação à medida provisória, está bem claro que não é isso aqui, essa medida provisória, não tem característica nenhuma de emenda parlamentar. E usamos critérios objetivos para atender aos diversos estabelecimentos de saúde espalhados no Brasil como um todo. Critérios objetivos. Mário. Para finalizar, secretário, o Luiz Cury também agradece aí, fala que o senhor carrega a franqueza também no nome, tá? E o grande problema que até chegar o recurso na ponta, ocorreram gastos que agora não posso pagar com os recursos, né? Então, é um problema temporal aí. E o Ivan, secretário, ele diz o seguinte, ele tem um processo com o BNDES para recursos, para captação de recursos de investimento. Ele vai construir mais 30 leitos de internação e 30 leitos de UTI, tá? E o processo dele até então está suspenso. Então a pergunta dele é a seguinte: mesmo eu captando para investimento, eu tô correndo o risco de perder esta oportunidade de captar esse recurso para poder construir esses leitos. O meu processo vai estar suspenso, ele vai andar, eu vou conseguir finalizar essa operação? Me traga o processo aí do BNDES que eu vou ajudar esse teu estabelecimento de saúde. E já fico aqui de porta aberta para esse estabelecimento de saúde, para que se determinados equipamentos estejam dentro do projeto, eu tenho aqui no Ministério da Saúde, eu faço a doação até para diminuir o custo do projeto. Tá ok? Em relação à implementação, já que eu tenho tanto monitor, tanto ventilador, de altíssima qualidade. Tá ok? Santa Casa de São José dos Campos, secretário. Eu vou presidente. São José dos Campos, tá bom. Aliás, ali é um polo de excelência. Secretário, só quero aqui agradecer, tá, a sua presença, como aqui todos colocaram, a sua franqueza, tá? E tenho certeza, certo, que iremos seguir juntos, pela sua sensibilidade, pelo reconhecimento que o senhor tem do serviço das nossas instituições. Então, eu só quero reafirmar na nossa agenda para outra semana, para nós podermos apresentar ao senhor uma proposta de um pré-projeto para nós construirmos esse projeto de sustentabilidade dentro das ações, das ideias do Ministério da Saúde e do senhor, para que nós possamos, como disse o senhor, ter pós-coronavírus, o ano 2021, com as nossas instituições seguras de sua sustentabilidade, planejando, se estruturando, investindo e ampliando. E não como nos últimos 5 anos que foi feito, diminuíram quase, coronel, 500 leitos de UTI, quase 9.000 leitos foram desativados. Né? Então, isso vai ser através do governo de Vossa Excelência, através do ministro e do senhor, através da SAS. Vai voltar a ter realmente investimento das nossas instituições em abertura de leitos, porque vamos ter, com certeza, um projeto compatível, um projeto que podemos acreditar e podemos investir nas nossas instituições. Meu muito obrigado, a palavra fica para o senhor para o encerramento. Eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar contribuindo com o nosso país, sendo que essa contribuição, quero deixar bem claro, é uma contribuição do Estado. Falar de saúde é falar do Estado brasileiro. A saúde pertence a nós, a mim, a você, ao Luiz Otávio, ao Mírocles, à Kátia. Ela não pertence ao secretário nem ao presidente. Ela pertence ao Luiz Otávio, a Mírocles e à Kátia. A nossa saúde, ela tem que ser tratada de forma diferenciada, bem como está expressa na nossa Constituição. E aí é a nossa responsabilidade de impor esse tratamento. Então, isso é bem claro.
essa retórica ela tem que ser irradiada. Não adianta ter só por parte do Ministério da Saúde. O Flaviano tem que falar a mesma coisa, a Kátia, o Lucinei, a doutora Neuza, todo mundo tem que saber que a saúde é do Estado e é do cidadão. Não é da função e nem do cargo que nós ocupamos. Tá ok? Esse é minhas palavras finais. Que todos tenham uma excelente segunda-feira e uma excelente semana para um país melhor. Tá ok? Uma continência a todos. Continência. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa tarde, boa semana. Até a próxima semana, Coronel.